E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wendel Léo, sou professor aí das matérias de administração como gestão de pessoas, que é o curso que a gente vai ter agora, administração geral e pública, administração de materiais, ética, atendimento, marketing, vendas, enfim, todas essas matérias aí do universo da administração. A gente vai trabalhar então com gestão de pessoas, assunto amplo, denso e tenso. Tenso porque as bancas cobram esse assunto de uma maneira um pouco subjetiva. Subjetiva na opinião dos candidatos, porque é uma matéria bem objetiva. Na realidade, o grande problema de gestão de pessoas é que ela fala sobre pessoas, e as pessoas são imprevisíveis. Muitas questões são colocadas de uma forma prática, onde parece que a banca quer saber a opinião do candidato. E a banca não quer saber a opinião do candidato, a banca quer saber se você conhece a fundamentação teórica. Vou dar um exemplo disso. Olha como as questões parecem ser subjetivas. Geralmente, algumas bancas colocam sempre as perguntas como: dinheiro é fator motivacional para o trabalhador. Certo ou errado? Pessoas motivam outras pessoas. Certo ou errado? Provavelmente você respondeu certo para essas duas perguntas. E essas duas perguntas elas estão erradas. Olha a fundamentação teórica. Do jeito que a banca pergunta, parece que ela quer saber sua opinião. Mas, por exemplo, quando ela coloca dinheiro é fator motivacional para o trabalhador, ela está atribuindo que dinheiro motiva pessoas, sendo que dinheiro é um fator externo. E pessoas motivam outras pessoas. Pessoas também são fatores externos. E fatores externos, segundo a teoria, não motivam. O que nos motiva são fatores internos. Então, por exemplo, quando se pergunta se dinheiro é fator motivacional para o trabalhador, a resposta é errada, porque olha só o conceito de motivação. Motivo mais ação. Então o motivo, qualquer coisa pode ser. Dinheiro, pessoas, eu mesmo, qualquer trem é motivo. Quem é a única pessoa responsável em pegar um motivo e transformar em ação? Eu. A motivação é uma interpretação dos estímulos, onde a gente decide se aquilo nos move ou não. Sendo assim, a motivação ela é interna. Dinheiro não está dentro das pessoas. Se estivesse, morreríamos rasgados pelas ruas. Por isso, dinheiro não motiva ninguém. Dinheiro estimula. O que nós vamos fazer com dinheiro é o que nos motiva. Pessoas também não motivam as outras porque são fatores externos. As pessoas não vivem dentro umas das outras. Embora isso possa parecer interessante. Eu pensei em gravidez. Mesmo nesse sentido que você deve ter pensado, as pessoas não vivem dentro umas das outras, né? Nesse sentido que você pensou, são minutos. Mas, enfim, o assunto já está indo para outro lado. Vou voltar para a aula. Então, assim, brincadeira à parte, dinheiro e pessoas não motivam ninguém porque são fatores externos e a motivação é interna. O que alguém nos diz pode servir como estímulo aonde eu decido se eu transformo aquilo em ação ou não. Então, quer dizer, a motivação realmente é um processo interno de interpretação desses estímulos. Esses são dois exemplos de como as questões parecem ser objetivas, mas são muito objetivas. Em gestão de pessoas, então, a gente vai conhecer nesse curso, que eu procurei montar um curso completíssimo para vocês, para atender a qualquer banca e a qualquer edital. A gente vai ver, então, nessa primeira aula, a parte histórica da evolução da área de RH. Né? A área de RH passou por 4 nomes: Departamento de Pessoal, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Gestão de Pessoas e, atualmente, Gestão de Competências. Então, a gente vai conhecer a evolução do nome. Essa evolução do nome está ligada à evolução das teorias da administração, que é a matéria TGA, Teoria Geral da Administração, onde a gente vai conhecer as 12 principais teorias e qual é a influência de cada teoria dessas para características do RH moderno. Algumas dessas características, que foram criadas há quase ou mais de 100 anos, permanecem extremamente modernas. Outras foram adaptadas para a modernidade, mas a gente vai ver em que momento essas características surgiram. Depois a gente vai conhecer as funções da área de RH, as políticas de RH, que são agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Para cada uma dessas políticas existem as funções: recrutamento, seleção, integração. Depois a gente vai conhecer sobre os cuidados prévios ao recrutamento e seleção, que é a análise e desenho de cargo e descrição de cargo. A gente vai conhecer sobre avaliação de desempenho, um assunto que as bancas adoram explorar. Depois a gente vai ver sobre treinamento, desenvolvimento e aprendizagem organizacional.
com as suas diferenças, tipos e características. Depois a gente vai ver sobre planificação de cargos e salários e planos de benefícios, retenção de talentos. Depois a gente vai ver sobre qualidade de vida no trabalho, higiene e segurança do trabalho. A gente vai ver também sobre os controles que as organizações executam em relação aos funcionários, como cartão de ponto, controles de resultados. E, no final, a gente vai conhecer sobre gestão de competências propriamente dito, que é a modernidade dentro da área de RH. Num outro momento, a gente vai conhecer também a parte comportamental do trabalhador. A gente vai conhecer as teorias da motivação, como teoria de Maslow, fatores de Herzberg, teoria de Vroom, teoria X e Y, inteligência emocional, estímulo-resposta e outras teorias relevantes aí para o universo de concurso. A gente vai ver também os aspectos coletivos do trabalhador, a influência que o grupo tem sobre o trabalhador. Além disso, a gente vai conhecer o conceito de clima e cultura organizacional, muito explorado pelas provas também, e vários outros assuntos como absenteísmo, rotatividade, turnover, coaching, empowerment, né? Alguns termos aí em inglês que não foram aportuguesados aí para a linguagem do administrador, que é importante da gente conhecer também, porque podem ser cobrados em prova. A ideia, então, foi fazer um curso extremamente completo, onde a gente vai ver a conceituação teórica, onde a gente vai acompanhar na tela os conceitos dos principais autores. Aí eu vou explicar esses conceitos numa linguagem mais simples, para que vocês entendam o que o conceito significa. Vou procurar dar exemplos da vida real, falar de organizações, de empresas conhecidas ou não, para ilustrar os conceitos, porque se na hora da prova você lembrar do exemplo, você acaba respondendo, interpretando a questão, né, de forma positiva. E a gente vai ver também como cai em prova, né? Eu criei esse curso mais ou menos no mesmo modelo do curso de administração de materiais disponível aqui no LAC Concursos, onde eu sempre mostro questões de provas passadas sobre aquele assunto que eu acabei de explicar. Então, quer dizer, a gente vai ter um curso bem completo, com muitos exercícios comentados, e que logo de cara eu já peço para vocês o feedback por e-mail de vocês sobre o que vocês estão achando do curso. Mandem para mim um e-mail dizendo que você começou a assistir esse curso. Não deixa eu chegar ao final para me mandar um e-mail, não. Me manda um e-mail para que eu possa mandar para vocês alguns materiais que podem servir como reforço para vocês estudarem seguindo o curso todo. E aí eu mando para vocês uma apostila de administração de materiais para complementar o estudo de vocês. Meu e-mail é w.castelano, com 2 L's, @ig.com.br. Nesse e-mail eu vou mandar para vocês também meus endereços de Facebook, onde vocês me encontram, se quiserem me adicionar, né, porque eu também tiro dúvidas de vocês em inbox, outbox, sinal de fumaça. De qualquer forma, estou sempre com vocês. Porque sempre fazem uma pergunta para a gente, né? Você trabalha ou só dá aula? Galera, não faça essa pergunta para nós, professores, não, que a gente odeia. Eu não sei se vocês sabiam, dar aula é um trabalho, né? É meu sacerdócio, é o que eu amo fazer. Eu estou sempre à disposição de vocês para as dúvidas de vocês e para envio de materiais. Eu criei um grupo também no Facebook chamado Administração Total, hoje aí com em torno de 20 mil alunos do Brasil inteiro, onde eu posto questões de provas passadas e comento essas questões, onde você vai entrar naquela aba Fotos, e aí cada álbum é uma prova diferente. Clicando no álbum, você vai ter acesso às fotos, que são as questões, e ao lado direito os meus comentários e os comentários dos alunos sobre aquelas questões também. Normalmente eu faço esses comentários no próprio domingo da prova. E aí quando sai o gabarito, eu venho recomentando, dizendo se a questão cabe recurso ou não, e colocando ali toda a fundamentação teórica para vocês acompanharem e construírem seus recursos, caso seja necessário. Gente, esse assunto gestão de pessoas, então, como eu falei, é um assunto muito grande, ele é gigantesco, muito explorado pelas bancas. Vocês podem esperar em qualquer prova de 6, 7 questões no mínimo, até 23 questões, como eu já vi em provas passadas caírem mais ou menos esse número. Além disso, o assunto gestão de pessoas é um tema recorrente também nas discursivas de concurso. Vários temas de redação têm como centro o assunto gestão de pessoas. E a ideia é deixar vocês muito preparados, muito competitivos, né, para que vocês consigam a sua aprovação. Então, assim, como diz o professor Luiz Antônio, né, papo reto, estuda a gestão de pessoas, que é uma matéria extremamente importante. Muita gente acha essa matéria um pouco chata, um pouco extensa, mas é necessária para você realizar seu sonho. E eu vou tentar passar para vocês da forma mais dinâmica possível, por mais que o conteúdo teórico seja gigantesco. Vamos para o curso então?
Quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente está falando de um departamento qualquer, como as organizações possuem área de compras, área financeira, área de produção, também tem a área de RH, né, de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Depois a gente vai ver a diferença dessa nomenclatura. O que ocorre então? A área de RH ela tem uma característica particular. Ela tem a atuação tão importante quanto os outros departamentos, mas ela é a única que é considerado, assim como os outros departamentos, um órgão de linha, isso é, está na mesma linha que os outros setores, a mesma importância, porém tem função de staff. Staff em administração significa assessoria. A função da área de RH é assessorar a empresa, assessorar os outros departamentos na realização dos objetivos organizacionais e pessoais, os objetivos pessoais de cada colaborador. E por isso, muitas vezes, a área de RH é mal vista. Muitas empresas não dão muito valor na área de RH porque ela não gera fontes de receita, ela não gera dinheiro de forma direta. Enquanto a área de compras, a área de vendas, a área de produção tem um apelo maior para a lucratividade imediata das organizações, a área de RH é uma atividade de meio, né? Não é uma atividade de fim. Sendo assim, às vezes um pouco ignorada até na prática. Mas as organizações que levam a área de RH a sério certamente se dão muito bem no mercado, né, porque potencializam nos seus próprios funcionários as ações necessárias e as competências necessárias para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. Vamos conhecer melhor esse assunto então? Nessa primeira aula a gente vai ver então o conceito de gestão de pessoas e a evolução histórica da área de RH. Então, como eu já havia dito, é um curso completo para vocês e a gente começa pelo conceito e pela evolução histórica. Olha o conceito do que é RH. O Chiavenato, que é a principal referência nas provas de concurso em gestão de pessoas, ele define a área de RH como sendo o seguinte: é um departamento que tem a função de criar, manter e desenvolver os recursos humanos das organizações e criar, manter e desenvolver as condições para que os mesmos atinjam seus objetivos individuais, ao contribuir para que a empresa alcance suas metas organizacionais. Vamos explicar isso melhor antes da gente ver as outras informações. Você já trabalhou em alguma empresa que se preocupasse com seus verdadeiros objetivos de vida, com seus objetivos individuais? Provavelmente não. A maioria das organizações querem o nosso sangue, querem o nosso suor, estão preocupadas com lucro. E se a gente conseguir viver a nossa vida individual em razão do nosso trabalho, perfeito. Se não conseguir também, a empresa parece não estar muito preocupada. No sentido da modernidade do que é a área de RH, essa conduta estaria inadequada. As organizações deveriam se preocupar, sim, com os objetivos individuais do trabalhador. Antes disso, a gente viu na definição que a área de RH tem o papel de criar, manter e desenvolver os recursos humanos. Como é que a área de RH cria recursos humanos? Contratando, então por meio do recrutamento e da seleção. Como é que a área de RH mantém recursos humanos? Cuidando dos aspectos da segurança do trabalho, higiene do trabalho, qualidade de vida e também recompensando as pessoas com um plano de cargos e salários e planos de benefícios. E por último, como é que a área de RH desenvolve pessoas? Por meio do treinamento e do desenvolvimento. Qual é a diferença entre esses dois conceitos que mais tarde a gente vai ver mais detalhado? Treinar é preparar as pessoas para uma ação imediata. Desenvolvimento é preparar para o futuro, para cargos futuros. E aí tem várias estratégias para isso. Então até aí tudo bem. A área de RH cria, mantém e desenvolve os recursos humanos. Só que a área de RH também cria, mantém e desenvolve as condições para que esses recursos humanos atinjam seus objetivos individuais e, consequentemente, os objetivos da empresa. E aí, como é que a área de RH cria, mantém e desenvolve as condições para que a própria empresa realize os objetivos individuais do trabalhador? Vou citar aqui um exemplo que eu pude vivenciar na prática, observando isso por meio de uma consultoria que eu fiz numa grande empresa no passado. Nessa consultoria que eu fiz, fiquei curioso com um detalhe, com um fato, de que o presidente da empresa sabia o nome dos 1.200 funcionários dessa empresa de cor. Certamente ele ficava olhando foto e nome, né, e decorando isso por várias noites seguidas, provavelmente. Ele fazia questão de chamar cada um pelo nome para que as pessoas se sentissem especiais, para que as pessoas percebessem, caramba, o presidente da empresa sabe quem eu sou. Isso faz com que a sua moral se eleve e, consequentemente, a sua motivação em função de ser reconhecido. O que ocorre, então?
Nessa empresa, um determinado funcionário, numa dessas convenções anuais que essas empresas fazem, alugando lá um hotel e fazendo os funcionários ficarem ali por uma semana em treinamento, no momento de coffee break, de intervalo, o presidente da empresa se aproximou de um determinado funcionário e começou a conversar com ele, assuntos triviais, futebol, frio, carnaval, essas coisas todas. E num determinado momento o presidente da empresa pergunta para esse funcionário qual é o sonho da vida dele. O funcionário então imediatamente responde, o sonho da minha vida é ser promovido, é me tornar gerente, enfim. E o presidente responde, não, eu quero saber não o teu objetivo profissional, porque esse você vai realizar fruto do seu trabalho. Eu quero saber o seu objetivo individual, particular. O que você sonha, o que você deseja. E aí esse funcionário refletiu um pouco e disse ao presidente da empresa, olha, meu sonho é ter um carro zero. Nunca tive oportunidade de comprar um carro zero na vida. Meus carros todos foram usados. E aí continuaram a conversar sobre outros assuntos. A convenção termina, cada funcionário volta para a sua cidade sede, passam alguns meses e esse funcionário de supervisor foi promovido a gerente. E aí, 3 meses, 4 meses depois que ele assume a gerência, ele então recebe um telefonema de uma concessionária dizendo que o produto lá vendido tinha dado um determinado problema. Esse gerente vai até essa concessionária para resolver o problema e era uma mentira do diretor da concessionária. Na realidade, tinha um carro, o carro que ele desejava, enlaçado para presente, com um cartãozinho do presidente da empresa. E o cartãozinho dizia algo parecido com o seguinte, a empresa agradece a tudo que você fez até o momento e devolve para você um sonho seu realizado. Obrigado pela realização dos sonhos da empresa. Assinado, presidente. Esse cara quase chorou quando recebeu esse carro. Ligou para o presidente imediatamente agradecendo. E o presidente então disse, você não tem que me agradecer, isso é a empresa te agradecendo. Esse cara então, ao receber esse carro, trabalhava de 8 às 18. Ele começava a trabalhar às 5 da manhã. Então ele já mandava e-mails a partir das 5 da manhã, já começava a ligar para os vendedores que ele gerenciava lá pelas 6h30, 7 da manhã. Os vendedores ainda com sono, ainda dormindo, começaram a ficar um pouco desgastados com isso. O horário de trabalho ia até 6 da tarde e esse gerente continuava até 11 da noite, meia-noite, 1h da manhã, mandando relatório, pensando em estratégias. Era a forma que ele encontrou de devolver para a empresa essa gentileza que ele teria recebido. Bom, uns 3 meses se passam, o presidente da empresa liga para esse gerente e começa a perguntar para esse gerente o que ele tem feito para que os resultados da região tivessem dobrado praticamente nos últimos 3 meses. E aí o gerente revela para o presidente que o fato de ter recebido o carro fez com que ele trabalhasse mais, em função de devolver os resultados para a empresa como uma forma de gratidão. O presidente da empresa vira para o gerente e fala assim, amigo, obrigado por você estar se esforçando mais. Só que, primeiro, você está mostrando para a empresa que o resultado que você antes trazia não era o seu máximo, que o seu máximo é agora. Só que eu acredito, olha o presidente, eu acredito que para conseguir dobrar os resultados, você deve estar trabalhando além do seu horário de trabalho. Isso não é certo. Provavelmente você está estressando os seus vendedores. Isso também não é certo. Gostaria que você voltasse para os resultados anteriores e que você tivesse uma maior qualidade de vida, não só para você, como também para os seus funcionários. Gente, presidente de empresa desse, a vontade que dá é levar para casa, né? É cuidar desse presidente, porque, poxa, imagina um presidente de empresa se preocupar nesse nível tão individual. Esse tipo de empresa e esse tipo de gestão está de acordo com essa definição que a gente acabou de ver. A empresa se preocupando com os resultados individuais, com os objetivos individuais de cada colaborador, que, em consequência, devolverão para a empresa os resultados organizacionais. Quer dizer, esse tipo de empresa, ela tem que tomar muito cuidado com para quem ela faz isso. Porque tem pessoas que certamente se aproveitariam da empresa, montariam na empresa, popularmente falando. Isso tem que ser feito, então, para pessoas que realmente merecem, pessoas realmente comprometidas com a busca do resultado. Mas está dentro, né, desse conceito do que é o RH moderno. Continuando aqui a definição, esses dois autores, Fischer e Fleury, eles colocam o seguinte, que a área de RH é um conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, bem de acordo também com essa definição que a gente acabou de conhecer.
Então, olha só, tem várias questões em prova que perguntam sobre essa moderna visão de RH. Macetezinho. Respondam como correto ao contrário do que você está acostumado na prática. Quer ver? Vamos ver já logo de cara algumas questões sobre essa moderna visão de RH. Os recursos humanos, nas organizações bem-sucedidas, passaram a ser tratados como parceiros do negócio. Uma das características dessa nova atitude da administração de pessoal em relação ao recurso humano é a preocupação com resultados, horário rigidamente estabelecido, a subordinação ao chefe, a fidelidade à organização ou a dependência da chefia? E aí, galera, qual seria a resposta? Olha só, dependência da chefia é algo que a gente está acostumado na prática, de dependermos do chefe para tomada de decisão e para tudo. Isso não está dentro da moderna visão de RH. Na moderna visão de RH, a autonomia dos funcionários seria o que prevalece. Fidelidade à organização. Na moderna visão de RH, isso está errado. Na moderna visão de RH, nós seremos autônomos, nós prestaremos serviços para as organizações. Se você for fiel a uma única empresa, você vai morrer de fome, né? Você vai ter que prestar serviço para vários, se quiser sobreviver na era da gestão de competências, como a gente vai detalhar mais tarde. Então está errado. C. Subordinação ao chefe. Como eu falei agora há pouco, na moderna visão de RH, você não é mais subordinado ao seu chefe. Existe um chefe formal que faz a troca de comunicação entre a equipe e a cúpula, mas no dia a dia, no momento do trabalho, ele é um membro da equipe, como outro qualquer. Na realidade, no século XXI, na gestão de competências, as organizações elas são horizontais. As pessoas trabalham em equipe, se comunicando, sem hierarquia, todas são igualmente importantes. Então essa também está errada. Horário rigidamente estabelecido. A gente está acostumado com isso, né? Com cartão de ponto. Entrar às 8, sair às 18, entrar às 9, sair às 17 para o servidor público, enfim. E isso está errado. Você poderia trabalhar 15 minutos por dia, sem problema nenhum, desde que você entregasse resultados. O importante na moderna visão de RH é a preocupação com resultados. Por isso, questão correta, letra A. Percebe que é tudo ao contrário do que a gente está acostumado na prática? Tem uma outra questão no mesmo estilo, um pouco mais complexa, que é essa daqui. Modernamente, a gestão de pessoas substitui a antiga administração de RH. Na atualidade, o mundo exterior impacta profundamente a organização. Inovar e mudar com foco no futuro são verbos de comando. Em relação à gestão de pessoas no contexto do século XXI, comparado aos conceitos dominantes no século passado, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto. Quer dizer, na realidade a questão está perguntando qual que está errada. Então, assim, na moderna visão de RH, se prefere controle por meio da visão e dos valores ao invés de regras e hierarquias. Certo ou errado, galera? Olha só, na moderna visão de RH, o controle realmente é por meio de visão e valores, aonde a empresa pretende chegar e o que ela vai fazer para chegar lá. Quando a questão pergunta, né, se as empresas preferem visão e valores ao invés de regras e hierarquias, ela está tentando confundir o candidato, porque a gente está acostumado com a exigência de regras e hierarquias, e colocaríamos provavelmente esse item como errado logo de cara. Mas numa moderna visão de RH, regras e hierarquias são deixadas de lado, o que importa são a missão, a visão e os valores da empresa. Então a letra A está correta para a moderna visão de RH, não é a questão a ser respondida. Então seria tolerância à ambiguidade em substituição à busca pela certeza? Na moderna visão de RH, as empresas preferem pessoas ambíguas ou com certezas absolutas? Por incrível que pareça, pessoas ambíguas é a resposta. A letra B também está certa. Embora a gente não esteja acostumado às empresas permitirem a dúvida do funcionário, essa é a visão da moderna posição de RH. Por quê? Pessoas ambíguas têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas têm maior cuidado para tomarem decisões. Então, quer dizer, e hoje as empresas querem decisões mais precisas, até porque é exigência do próprio cliente. Então, a tolerância à ambiguidade em substituição à busca pela certeza é um item correto. Foco no ambiente competitivo e não na organização interna, também está correto. Na moderna visão de RH, as empresas querem pessoas que tenham foco na concorrência, no mercado, porque dentro da própria empresa, na era da gestão de competências, nós teríamos os melhores profissionais do mercado.
Se a gente tem os melhores profissionais do mercado, a gente não precisa se preocupar internamente a empresa. A gente tem que se preocupar realmente com os concorrentes. Letra D, preferência da racionalidade em relação à intuição. Essa afirmativa é a que está errada, é a resposta a ser marcada. Por quê? Na moderna visão de RH, as empresas não querem pessoas racionais, querem pessoas intuitivas. Pessoas intuitivas decidem com a emoção, se colocam melhor no lugar umas das outras. E tudo que o cliente do século XXI deseja é um atendimento personalizado, feito por pessoas que realmente se preocupam com seus desejos e necessidades. Então, quer dizer, a preferência da racionalidade em relação à intuição? Não. É a preferência da intuição em relação à racionalidade. Letra D seria a resposta a ser marcada, é a errada a ser marcada. E a letra E, orientação para os resultados e não para o processo. Correto. O importante na moderna visão de RH é o resultado que o funcionário vai trazer, e não o processo, o jeito que ele vai executar. Claro que a gestão de processos também é extremamente importante, mas se a gente tem os melhores profissionais do mercado, é certo de que o processo será devidamente bem executado. Então a resposta correta, letra D. Questãozinha complexa também, né, um pouco chata, mas levando o candidato a possíveis erros de interpretação, né, ao responder a questão. Pois bem, esse então é o conceito do que é a visão de RH ou gestão de pessoas sobre a atuação do departamento. Vamos conhecer agora um resuminho da evolução histórica do nome do departamento e depois a gente entra em detalhes do porquê dessa mudança de nomes. O primeiro nome do departamento era chamado de DP, Departamento de Pessoal. Eu sei que tem muitas empresas que vocês ainda trabalham que tem esse nome, Departamento de Pessoal. Provavelmente lá dentro tem um único funcionário, um pouco mais humilde no sentido de conhecimento acadêmico, onde ele faz apenas o controle de pagamento de salários, benefícios, vale transporte, vale refeição, as admissões e as demissões. Esse papel da área de RH, que existe até hoje em várias empresas, é um papel antigo, que vai da Revolução Industrial, onde a primeira fábrica surgiu, até os anos 30. Esse papel, chamado Departamento de Pessoal, assume um papel extremamente burocrático, apenas de controle das informações. Quando essas empresas evoluem, pós-crise de 1929, e as empresas começam a perceber que o trabalhador tem voz ativa e o trabalhador tem direitos conquistados a partir dos anos 30 em relação a vários países, surge a necessidade da mudança do nome. E o departamento passa a se chamar Departamento de Recursos Humanos. Isso é, olha como o nome humanizou literalmente. Ser humano. Não deixou de ser um recurso, mas agora é um ser humano. Não é só um departamento de pessoal. Departamento de pessoal lembra departamento de peças. E era assim que o trabalhador era tratado até 1930. O trabalhador não consegue trabalhar mais, joga ele fora, coloca um novo no lugar. Era tratado como uma peça da máquina, como retratou aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter assistido em algum momento. Quando então, pós-crise de 29, as empresas enxergam que esse trabalhador agora tem voz ativa, entra o aspecto motivacional. Então, quer dizer, continua o papel burocrático, mas entram os estudos sobre a motivação. Esse nome do departamento ele vai dos anos 30 até os anos 60. Quando a gente chega nos anos 60, influenciado pela Guerra Fria, pelo crescimento exagerado de várias organizações, as empresas passaram a perceber a necessidade de preparar esse trabalhador para ser promovido, por exemplo. Os trabalhadores começaram a reclamar nos anos 50 o fato de não serem promovidos, de não serem elogiados, de não serem reconhecidos. E aí começa também uma preocupação das empresas com o estresse do trabalhador. O estresse até os anos 60 era chamado de frescura. Dos anos 60 para cá, estudos aprofundados mostram que o estresse pode levar até a doenças físicas propriamente dito. E aí quando a empresa passa a se preocupar não só com o papel burocrático, não só com a motivação, mas também com treinamento, com desenvolvimento e com a qualidade de vida, o departamento muda de nome para Departamento de Gestão de Pessoas. Esse nome vai dos anos 60 até os anos 90, mais ou menos. Hoje, no Brasil, a gente vive a época da gestão de pessoas. O Brasil está um pouco atrasado ainda, mas isso em função do atraso da evolução dos modelos de governo. Nós tivemos uma ditadura militar entre os anos 60 e 80 que impediu o avanço do Estado brasileiro e, consequentemente, das suas empresas. Diferente de vários países que não passaram por essa ditadura na mesma época e conseguiram evoluir de forma mais rápida.
Hoje, esse departamento, modernamente, tem o nome de Departamento de Gestão de Competências. Olha a diferença. Continua a parte burocrática, embora de forma diferente, o aspecto motivacional, o treinamento, desenvolvimento, a qualidade de vida, e entra também o conceito de capital intelectual. Então, quer dizer, dentro da gestão de competências, que é a visão moderna da área de RH, o capital intelectual é o conhecimento que a gente detém acumulado da vida inteira e que a empresa pode transformar em grana, em capital propriamente dito. O capital intelectual, então, é a soma de vários capitais que a gente vai conhecer durante as aulas. Mas a gestão de competências, ela determina o fim da carteira de trabalho, o fim do salário fixo, da CLT propriamente dita, dos benefícios, das férias, do 13º, do ticket, tudo isso vai acabar. Assim como, muito provavelmente no futuro, concursos públicos também deixarão de existir. Mas calma, vai dar tempo de você passar ainda, vai demorar pelo menos aí uns 40 ou 50 anos, talvez, para a gente ter essa mudança aqui no Brasil. Por que tanto tempo assim? Porque para essas mudanças, para a gestão de competências definitivamente ocorrerem, deve existir uma mudança no padrão cultural de como o trabalhador brasileiro enxerga o trabalho. E o trabalhador brasileiro não enxerga o trabalho necessariamente com prazer, e sim como uma mera forma de pagar suas dívidas e realizar seus sonhos. A era da gestão de competências, nós seremos autônomos, prestadores de serviço, emitiremos nota fiscal por prestação de serviço, a cada nota emitida pagaremos os impostos. Pagaremos impostos muito menores, é verdade. Quem tem carteira assinada paga um imposto muito elevado. Porém, na gestão de competências, você não tem os benefícios que na atividade convencional se obtém. Vale transporte, vale refeição, férias, 13º, isso deixa de existir na gestão de competências. Na gestão de competências, nós nos reuniremos com outros colegas que possuem atividades parecidas para a execução de um determinado projeto ou de algo temporário dentro das organizações. Depois a equipe se dissolve ou aquela mesma equipe vai procurar outras prestações de serviço a serem adotadas. Mas a gente vai ver mais detalhes no decorrer do curso sobre o que vem a ser a gestão de competências. Então, recapitulando, a gente tem essa evolução: departamento de pessoal, departamento de recursos humanos, departamento de gestão de pessoas e, por fim, gestão de competências. Bom, de onde veio a mudança desses nomes? Para isso, a gente tem que conhecer as teorias da administração, desde o primeiro livro de administração criado até a última teoria, que é dos anos 70. Mas essas teorias todas a gente vai conhecer. Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas. Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$1 por dia. Pode ter certeza que aqui no LacConcursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, vem estudar conosco aqui no LacConcurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.